Vamos chegando, irmãos. Estou iniciando a live um pouquinho mais cedo, só para fazer os ajustes de imagem, de som e para receber os irmãos aqui, só para ver que está tudo bem, para nós podermos começar pontualmente e tratarmos aí uma série de questões que vão ser muito edificantes para nós. Deixa só eu... Pera aí. Me orientar aqui. Belezinha. Ok. Estou cumprimentando aqui os irmãos. Tiago Amaral, amigo, bem-vindo. Vamos fazer nossa live. Natália. Glória a Deus. Gente, eu vou pedir a vocês que estão entrando agora que enviem o aviãozinho aqui para pelo menos mais 3 pessoas, tá? Vocês que estão presentes aqui, enviem para pelo menos mais 3 pessoas. O nosso assunto de hoje ele é muito bom. Falando do Apocalipse, nós vamos trabalhar as mulheres que são apresentadas, ou pelo menos a expressão feminina que é apresentada no livro do Apocalipse e qual o seu significado. Os irmãos vão perceber que isso vai nos ajudar muito a interpretar a profecia. Vai nos ajudar demais da conta, né? Então, é muito importante convidar os irmãos aí. Convide, pastora Letícia, minha amiga, bem-vinda. Então, é muito importante que vocês convidem mais pessoas para poder participar aqui conosco, que eu tenho certeza que vai ser um momento de muito crescimento, de muito aprendizado, com revelação. Vai ser muito bom para nós. Isso, aperta os coraçõezinhos aí, aperta os aviãozinhos. Já já eu estou convidando para entrar aqui conosco a pastora Juliana Tuma. Já já vou chamá-la aqui, ó. Beleza. Isso aí, vamos chegando. Então, por favor, todo mundo que está aqui, aperta o coraçãozinho, porque é assim que o Instagram vai notificar os irmãos para poderem participar conosco. E se vocês enviarem os aviãozinhos para pelo menos mais 3 pessoas, ele vai, né? O pessoal vai chegando, vai notificando. Nós temos que estudar quem é Jezabel no Apocalipse 2, temos que estudar quem é a mulher de Apocalipse 12, quem é a mulher de Apocalipse 17, quem é a mulher de Apocalipse 19, quem é a mulher de Apocalipse 21. E essas coisas vão nos ajudar demais a interpretar a Bíblia. Mas demais, demais, demais. Então vai ser muito bom para nós. Vamos lá. Deixa só. Ok. Oi, pastora Priscila. Olha, gente, a honra que nós temos aqui. A pastora Priscila já está conosco. Deixa eu convidar a pastora Juliana. Gente, olha que responsabilidade, pastora Priscila. Boa tarde, muito bem-vinda, é muito bom. Olha, estou vendo os nomes que eu estou vendo subir aqui, esses são sinais de que a nossa audiência está qualificadíssima. Muito boa tarde, pastora Juliana Tuma. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pastor. Boa tarde todo mundo aí. O povo não gostou com filtro, então hoje vai ser sem filtro. Nós gostaram sim, todo mundo gostou demais. Deixa eu procurar a câmera aqui. Ai, ela tá pra cá, pra cá.
A minha tá pra cá, só pra eu olhar pro povo aí. É só me dá tema difícil. Não vem coisa facinha pra mim, né? O tema é bem forte, estou falando para os irmãos, e essa temática de falar sobre a identidade das mulheres do Apocalipse, entender, compreender essas mulheres, vai trazer uma capacidade de interpretação do Apocalipse e até argumentativa muito grande. Os irmãos vão ver que tem revelação nisso, e que isso ajuda a explicar, inclusive, o arrebatamento antes da tribulação. Então tem muita coisa forte aí, né, pastor? Com certeza. Eu já identifiquei o erro, a gente não pode falar ao mesmo tempo, em hipótese alguma. Então agora eu vou me comportar, vou esperar o pastor terminar, aí eu falo, porque eu quase não gosto de falar, né? Aí fica difícil. Daqui também pode ficar tranquila que eu vou esperar você concluir as falas, que naquele primeiro dia nós ficamos. Eu estava muito empolgado também, então falando aqui, às vezes você ia terminar, eu falava, e aí acabava cortando o áudio. Então, de antemão, quero dizer para os irmãos que a live vai ficar salva aqui no Instagram, como aconteceu com a anterior. Assim que acabar, ela fica salva aqui. E eu faço o upload dela para o canal A Hora da Escatologia no YouTube. A pastora Juliana também deve postar no seu canal. Então, mesmo os irmãos que estão assistindo online são todos muito bem-vindos. E aqueles que, porventura, não conseguirem assistir, a live vai ficar salva em nossos canais também, né, pastor? Isso, vai pro meu canal com certeza. Já até divulguei lá, mandei stories, mandei na comunidade. E é isso, que toda a tecnologia sirva para a gente pregar, para a gente ensinar a verdade. Eu disse no nosso grupo de WhatsApp da Casa de Oração Filadélfia, isso Laodiceia não prega. Então é privilégio de quem é Filadélfia, porque Laodiceia não domina isso. Como que ela vai dominar se ela está cega, nua e pobre? É verdade. É um privilégio. O que está sendo ensinado através do seu ministério, através do nosso, da Casa de Oração Filadélfia, é um privilégio. O próprio pastor Lamartine também tem feito um trabalho maravilhoso. E muitos outros, pastor João Peixoto, né, que foi quem me fez entender essa ordem. Ainda nem lhe conhecia quando eu comecei a ver os vídeos do pastor João Peixoto. Então tem muita gente aí pregando a verdade. Cabe a nós estarmos ligados e deixar o Espírito Santo agir no nosso entendimento. É isso aí, muito bom isso aí. Tem muita gente boa realmente falando, muita gente legal, tanto no YouTube como no Instagram. Eu percebo essa movimentação profética, Deus levantando pessoas para despertar, porque além da explicação do Apocalipse como um todo, a explicação do arrebatamento pré-tribulação, por exemplo, ela é o que nos põe em maior consagração, em maior santificação, em maior preparo, porque conforme a linha pré-tribulacionista ensina, ele é iminente. Se é iminente, independe de sinais, pode ocorrer a qualquer momento, então precisa estar preparado. Isso vai trazer para nós um estado de vigilância muito oportuno. Pastora, me diga uma coisa, como é que está a casa do pão aí? Porque Belém, né? Beth Ellen, a casa do pão onde Jesus nasceu, como é que está aí? Vocês ainda estão naquela situação de tudo fechado? Como é que é? Como é que está aí? Me conta. Na nossa primeira live estava em lockdown. Agora a gente já saiu. Tem uns 15 dias que a gente saiu e feio está, né, pastor? Tá com 85% dos leitos aqui, mas a gente já consegue fazer os nossos cultos presenciais. A nossa igreja nunca lotou. Ela é uma igreja pequena, ela é uma igreja apenas para convidados, ela não tem as portas abertas, então sempre deu em torno de 15, 20 pessoas. Então eu creio que já era Deus preparando a gente para esse tempo difícil. E sempre estivemos online, sempre foi uma obra conciliada, obra física e obra online. Então a gente só está continuando, a gente nunca parou. Maravilha, muito bom, muito bom. Então você vê como que Deus vai dando estratégias e plantando coisas na mente, no coração, e às vezes a gente não entende. Por que eu estou fazendo assim? Não sei, no primeiro momento, porque as coisas que Deus fala no primeiro momento, nós às vezes não sabemos por quê. Mas aí passa o tempo, nós vamos entender Isaías 46:10, que ele diz, eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram, como serão. E aí isso vai trazendo uma edificação, uma paz para nós. Pastora, eu vou começar então a fazer as leituras. A nossa primeira mulher que nós vamos estudar aqui é Jezabel. Ela está na carta de Tiatira. Vou fazer uma leitura, vou te perguntar, nós vamos conversar, vamos... Ou você quer ler? Tá tudo separadinho aqui. Então você lê.
Vamos fazer assim, eu leio um, você lê outro. Eu acho que você pode ler, vai ser melhor. Então vamos lá, Apocalipse 2, versos 20 e 21. Amém? Quem é essa que tem aí o espírito de Jezabel, né? Vamos ver. Então, no capítulo 2 de Apocalipse, versos 20 e 21, diz: algumas poucas coisas tenho contra ti, Tiatira, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas você não se arrependeu. Forte, né? Demais. Muito forte. Essa mulher, pastora, chama a nossa atenção, não sei se chamou a sua, sim. Existem teorias a respeito. Algumas pessoas pensam, ela era mulher do pastor? Quem é que ela era? Alguns irmãos chegam até a pensar se ela tinha alguma conexão com a Jezabel do Antigo Testamento. Isso, obviamente, gente, não tem. Recebi muita pergunta desse tipo. Se ela tinha alguma relação com a mulher de Acabe. Lógico que não tem, porque elas estão separadas historicamente por muito tempo. Então, não é a mesma mulher. Agora, tanto que essa aqui é uma profetisa, não é? Aquela lá, ela vem de Baal, e Baal, naquela cultura, pelo menos, era uma divindade que controlava os raios, o vento, a chuva. É por isso que a manifestação que Deus faz através de Elias está ligada a não chover, depois chover, fogo, ou como um raio caindo do céu e queimando a oferta do altar. Tinha todo esse propósito. Agora, ela não era profetisa. Essa Jezabel do nosso texto de hoje, no Apocalipse, ela é profetisa. E aí, pastor, antes de eu te dar a palavra, uma coisa que assim, chamou atenção demais para mim foi o versículo anterior, o 19, porque Deus diz ali, ó, conheço teu trabalho, conheço teu amor, conheço a tua fé, as tuas últimas obras são maiores do que a primeira, o teu serviço é top. Então, essa é uma igreja que ela é atuante, ela trabalha, ela faz caridade, ela faz boas obras, ela é realmente uma igreja preocupada em ser relevante. Isso me chamou muita atenção. Ela era uma igreja relevante para a sociedade daquele momento. No entanto, não basta uma igreja ser relevante para a sociedade. E eu percebo que muitos pastores, muitas pastoras, muitas igrejas, no afã de querer ser relevante para a sociedade, às vezes negocia coisas que não poderiam ser negociadas, como o valor das escrituras. E aqui nós vamos, na sua leitura, nós vamos ficar sabendo que Jezabel é uma profetisa que está induzindo as pessoas a erro. Então ela até é profetisa, ela levantou no meio do povo de Deus, ela está na igreja, ela faz parte daquela igreja, mas no entanto ela está induzindo as pessoas a erro. Deuteronômio 13, Deus diz que poderá permitir um falso profeta no nosso meio que diga e suas profecias se cumpram. E o povo indaga a Deus, por que Deus permitiria um falso profeta no nosso meio falar e se cumprir? E o capítulo é tão instrutivo que ele diz, para vos provar, para ver se vocês amam ao Senhor ou se vocês estão andando atrás de sinais e de profecias, porque a grande profecia é a palavra. Pastora, você está com a palavra agora. Tomando meu chazinho aqui. É o espírito, né? É que tolera Jezabel. É o espírito de Jezabel. É essa ligação que tem com a Jezabel lá do Acabe. É esse espírito que é maligno, que não é benigno, que é demoníaco e que se infiltra assim na igreja. Como você falou, por que será que Deus permite? Para que nós tenhamos o Espírito Santo, batismo com fogo e possamos discernir. Nós possamos discernir. Discernimento de espírito. E não tolerar. E se estivermos numa igreja que a gente identifique que tolera, sair. É importante passar para todos que nos assistem. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos sim sair. Nós temos o poder de escolha. Então, se você identifica que essa igreja é Tiatira, tanto é que a sentença lá na frente é uma igreja que cai doente. Porque ela tolera Jezabel, ela cai de cama. Vai falar mais aqui pra frente. Deixa eu ver aqui onde é. Olha só. No 22. Isso, 22 fala isso. Eu vou te fazer adoecer, Tiatira. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam.
Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de acordo com suas obras. Então, gente, não tem que tolerar. Não tem que tolerar. Porque se tolerar, vai cair de cama. E é o próprio Jesus falando, ele matará, ele retribuirá com morte. Olha isso. Para aqueles que dizem que Deus é só amor, Deus é juízo. Perfeito. Muito bem, muito bem. Inclusive, esse matar os filhos chama muita atenção, porque significa que quem nasceu, quem está nessa igreja que tolera esse espírito de Jezabel, vai se tornar, então, morto espiritualmente, não vai conseguir ser e ter descendência espiritual. Deixa eu me corrigir, porque quando eu falei assim, não tem ligação com aquela Jezabel, é porque as perguntas que eu recebi era se era a mesma Jezabel. Aí eu falei, não, irmãos, elas estão separadas historicamente por muitos anos, não é a mesma pessoa, mas curiosamente, provavelmente essa profetisa, ela tem o mesmo nome, ela acabou tendo o mesmo nome, ou é uma referência a uma mulher que estava naquele meio e que simbolicamente ela tem esse espírito de Jezabel, da qual a pastora Juliana fala, e que até a pastora Priscila aqui, minha amiga, nos ajudou nos comentários. Ela falou, pastor, mas não é porque ela tem o mesmo espírito, é isso, e foi o que a pastora Juliana falou, realmente, né? Ela tem o mesmo espírito, aquela mesma influência, que ela está tomando as rédeas da coisa, tomando a liderança daquela igreja, através dessas profecias, e isso que às vezes os irmãos pensam, mas é uma falsa profetisa, quem a toleraria? O fato é que as profecias dela deviam estar se cumprindo, de alguma forma ela deveria ter revelação. Lembra quando em Atos, aquela menina tinha um espírito de adivinhação? E quando os apóstolos apareceram pregando, ela disse, eis aí os homens de Deus, que são poderosos. E o Paulo, incomodado com aquele negócio, ele falou assim, ela pode até ter falado, revelado a verdade, mas esse espírito de adivinhação não é de Deus. É o espírito de Jezabel. Ele disse, sai em nome de Jesus. E saiu. Exatamente. Por isso a importância do dom de discernimento. Discernimento de espíritos. O que a Bíblia diz sobre espíritos? Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus veio em carne é provido de Deus. Mas todo espírito que não confessa não é de Deus. 1 João capítulo 4. Então é muito importante e buscarmos o batismo com fogo, porque esse nos traz o discernimento. Eu que o diga, pastor. Eu que o diga. Se não fosse esse batismo, eu já teria caído há muito tempo. Você sabe que muitas pessoas na igreja, ainda hoje, não são incentivadas a buscar essa segunda experiência. Porque a pessoa, às vezes, ela aceita Jesus e, obviamente, o Espírito Santo passa a habitar nela. Mas o batismo de poder, o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento para fazer a obra. E aí tem muita gente que não se apercebe disso. Ele aceita Jesus, o Espírito Santo, claro, entra. Ele passa a ser selado. E o seu nome está no livro da vida. Agora, a igreja não foi chamada para estar, por exemplo, que é que ele disse, que somos sal e luz. E a luz não é para botar debaixo da cama, é para botar no lugar alto para iluminar. Mas para ficar nesse lugar alto para iluminar, a igreja precisa dos dons, ela precisa do revestimento de poder. E sem o revestimento de poder, nós não temos força para largar os vícios, nós não temos força para largar a vida errada. E é isso que as pessoas, às vezes, não se apercebem, infelizmente. Então, essa Tiatira do nosso tempo, os irmãos que se encontram nessa mentalidade e tolerando essas coisas, às vezes tem serviço, às vezes tem obra, tem amor, mas está tolerando falsa doutrina. Está permitindo uma doutrina de Jezabel, um espírito de Jezabel que conduzirá um caminho de perdição, conforme você falou. A minha tradução no 22, além de falar que vai botá-la prostrada numa cama, ainda diz assim, bem como te colocarei em grande tribulação. Olha essa revelação aí. Então, deixa que já está na tribulação, né? É isso aí. É isso aí. Agora, tem uma promessa muito interessante para ela, antes de nós mudarmos aqui para a segunda mulher do Apocalipse. Aí no versículo 26 e 27, olha que bacana que é aí no 26 e 27, porque fala assim, mas se você arrepender, você que está aí no meio de Tiatira, se você se arrepender, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É uma referência a quem se arrepender nesse momento e se tornar vencedora, vai reger as nações no milênio. Então, sabe o que é muito interessante? Jesus, nós até falamos, acho que disso na nossa primeira live, se não me falha a memória, Jesus repreende essas igrejas, exceto Filadélfia, mas ele repreende as 6, ele fala, você tá brabo o negócio aí, tá feio, vocês têm que arrepender. Mas ele tá no meio dela e não desistiu delas.
É verdade, gente. Então, assim, ele chama todas ao arrependimento. Menos Filadélfia, qual é a advertência? Nem é, mas é um conselho. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, para que tu não percas a salvação. A salvação já é tua, mas guarda, porque vão tentar te roubar. Todo dia tentam nos roubar a nossa coroa, pastor. E a gente tem que prevalecer em Cristo Jesus. É isso aí, maravilha. Glória a Deus, excelente. Muito bom, muito bom. Vamos para a segunda mulher? Vamos lá. Minha preferida. Essa é a minha mulher preferida de toda a Bíblia, gente. Essa história é muito linda. É uma história poética. Se você for espiritual, eu toda vez que eu leio ou escuto na Bíblia por áudio, eu choro muito. Acho lindo, 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 lindo. Consigo enxergar a situação. O Senhor, ele me mostra em visão toda essa situação aqui de Apocalipse 12. Mas, para hoje, eu separei aqui o capítulo 12 e o verso 1 ao 5. Porque o nosso objetivo é focar na mulher. Então, essa é a parte que fala da mulher. Vamos lá? Já? Pode ler. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ela deu à luz um filho homem, em outras traduções, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, aí a gente tem uma síntese dessa mulher que claramente é Israel, gente. Por causa das 12 estrelas, né? Já é uma pista aí que representa as 12 tribos de Israel, também com a lua debaixo dos pés. Israel adota o calendário lunar. Israel adota as semanas de acordo com as semanas da lua, porque sempre foi instruído que olhassem para o céu. E vestida de sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. Eu até vi na live com a pastora Mariângela, né? Vocês falando lá que o sol da justiça é Jesus, que não é, o Deus do Egito. Qual que é o Deus sol do Egito? Ra. É Ra, isso. Vocês falando lá que não é o Deus sol do Egito, mas é o Deus que é o sol da justiça, ou seja, Jesus. Então, claramente é Israel e ela vai parir a igreja. Olha que coisa linda. Porque a igreja recebe a mensagem no começo, né, do evangelho, ali sendo difundido através dos judeus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Lucas era judeu. Então, a igreja começa a receber a pregação através de Israel. Por isso que ela vai parir a igreja, porque a igreja nasce de Israel. Perfeito. Inclusive, essa é a grande prova de que entender e observar o contexto, conforme você fez, brilhante, correlacionando as estrelas com as tribos, o calendário lunar, Jesus, o Sol, isso mostra que essa mulher está dentro da tribulação. E ela está dentro da tribulação porque ela é Israel. Porque nas profecias de Isaías, ele disse, vocês vão rejeitar o Messias. E Daniel falou. Então, a semana da tribulação, a última semana de Daniel, é para Israel. Então, e é muito interessante, porque olha como é que a nossa linha vai seguir. Nós tínhamos uma Jezabel agora há pouco, acabamos de estudar de uma forma negativa. Agora estamos observando a mulher de forma positiva, porque essa mulher do Apocalipse 12, ela vai gerar a igreja, ela vai gerar o evangelho, e ela vai ser testemunha de Jeová na tribulação, né? Eu faço esse trocadilho aí, que os verdadeiros testemunhos de Jeová é Israel, ou são Israel. E aí, nesse momento da sua leitura de Apocalipse 12, ela é quando ela se volta para o Senhor. Inclusive, se, né, não é o nosso foco hoje, conforme você mesma já falou, mas se continuarmos a leitura aí, nós vamos ver o que acontece com ela na tribulação, como que ela se volta para Deus, se torna fiel, Deus vai guardar, vai preservar, mas agora nós estamos vendo um aspecto de alguém que estava divorciada do Senhor, mas volta para Ele.
É muito triste. Eu fico assim com vontade de chorar, gente, porque é muito triste saber que Israel vai passar por tudo isso. Mas é preciso, sabe, pastor? É preciso. Porque eles rejeitaram, a gente se reconciliou. Paulo disse, né? Se a rejeição deles foi reconciliação para o mundo, que dirá a sua aceitação? Então, quando eles enxergarem o Mashiach em meio à tormenta da tribulação, isso vai ser o ápice da história. Isso vai ser o ápice. Mas só que, infelizmente, isso vai ser debaixo de muita dor. É por isso que ela grita com dores de parto. Ela grita, porque a igreja tem avisado, a igreja tem pregado 2020 e poucos anos. Mas, em Israel, vai precisar de 7 anos. Tanto que eu sempre digo assim, porque as pessoas me perguntam, por que Deus ama mais Israel? Gente, será? Ele vai dar 7 anos para eles. Para a gente são 2021. No mínimo, então, ele sabe que a gente, coitado da gente, é mais burrinho, né? Precisa de mais tempo para entender. 7 anos para uma obra de redenção para Israel. Sendo que para nós gentios, olha o tempo. Então, é muito triste saber que essa mulher é Israel. Mas é lindo ver que ela vai prevalecer. Porque Deus não desamparará. Ele fala lá em Jeremias, né, pastor? Somente se puderem ser medidos os céus e os fundamentos da terra, eu permitirei que acabem com Israel. Jeremias 31, perfeito, perfeito. É muito brilhante. Então, esse pacto, essa aliança, ela não acaba. E os 7 anos acabam sendo para ser essa purificação de Israel, né? Isso é muito interessante. Ele não a abandonou, não a deixou. Muito brilhante esse texto. E saber que o Apocalipse 12 refere-se a Israel ajuda demais a nós interpretarmos o Apocalipse, porque muita gente confunde achando que ela é a igreja, mas ela não é, demonstrando que a igreja não passará pela tribulação. Com certeza. A gente é pré até o fim, né, pastor? Até o fim, é isso aí. E todo mundo que for pós-homídia eu vou bloquear. Logo avisando. Tô sem paciência. Tô. Vamos para a próxima mulher? Vamos lá. Essa aí eu vou deixar para você, hein, pastor. Essa aí já me dá medo. Ai, meu Deus. Eu vou ler, você vai ter a palavra aí. Apocalipse 17, versos 3 ao 9. Nossa, que medo dessa mulher, gente. Quem será? Vamos lá, vamos ler. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ter entendimento. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. A minha língua está coçando para falar nomes, mas eu vou deixar para o senhor, pastor. Vá lá. Doida para falar, não vou falar. Deixa o pastor. Então, veja, essa mulher aí do Apocalipse 17, num primeiro momento, numa primeira fala, ela é a religião ecumênica da tribulação. Ela é composta de cristianismo, ela é composta de judaísmo, ela é composta de islamismo, porque ela vai pegar as 3 religiões monoteístas, fazer uma só, encabeçada por um líder que aparentemente ele é cristão. Esse capítulo 17 ele fica muito mais claro quando nós estudamos ele com o 13. Porque no 13 está dizendo que a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão.
E sempre a interpretação bíblica, pastora, e os irmãos que estão assistindo, para ela ficar sempre clara, é sempre caminhar pelas Escrituras. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ele tem 2 chifres como de cordeiro, então ele parece cristão. Mas ele não é, porque o seu coração é satânico, já que a boca fala do que o coração está cheio, e o seu coração ele é satânico, em Apocalipse 13, né? Ele fala como dragão. Por que ele fala como dragão? Porque o seu coração é satânico, o seu coração está entregue a Satanás. Só que ele surge num momento como um líder cristão, um grande líder cristão, capaz de fazer com que os cristãos todos reconheçam o anticristo como Messias, não é? Isso é uma coisa muito interessante para identificar essa mulher. Então ela é uma religião apóstata, e ela, se alguém pergunta, a igreja cristã está inserida nessa mulher de Apocalipse 17? Está, uma parte dela está, no sentido de que cristãos, judeus e muçulmanos vão adorar juntos dentro dessa fusão, dessa religião ecumênica e apóstata, e aí a leitura que você faz, ela é altamente instrutiva, porque ela dá localização geográfica, ela fala das colinas. Mas ela diz que não são só colinas. Colinas são para localização geográfica, mas são também 7 montes, e são também 7 reis. E no versículo 16, que nós não lemos hoje, porque não é nosso objetivo tratar todo o 17, porque o 17 é um capítulo escatológico, profético, para fazer palestras assim, durante dias. Por quê? O capítulo 17, além de conter essa mulher, ele também vai dizer que tem 10 reis, ou 10 reinos, que vão concordar em entregar o seu poder à besta. Quando nós chegarmos ao 15, ele vai dizer isso. Quando ele chega no 16, ele fala, e os 10 reis, que são 10 reinos, odiarão essa mulher, odiarão essa religião, e a queimarão no fogo. E é muito interessante ela ser queimada no fogo e não apedrejada, porque Jesus é confrontado lá nos evangelhos, dizendo, Senhor Jesus, a lei não diz que a mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. E aqui algumas pessoas perguntam, essa mulher, os reis da terra não adulteraram com ela, porque ela não é apedrejada, e porque ela é queimada, no versículo 16. Porque na lei dizia que a filha do sacerdote, se fosse pega em idolatria, em prostituição, ela deveria ser queimada, morta no fogo, e não apedrejada. É interessante, a filha do sacerdote. Olha que coisa, não é? Que coisa interessante que chama atenção. Então, essa mulher do Apocalipse 17, ela é uma igreja apóstata, mas ela é o equivalente espiritual na tribulação das Nações Unidas, só que ela seria religiões unidas. Isso é uma marca muito forte dessa mulher, 17, porque ela tem negócios com todo mundo. Ela negociou com as religiões outras, ela negociou com os reis da terra, o cálice dela está cheio de prostituição, de negócios. Então, uma marca dessa igreja é o ecumenismo. Uma marca muito forte dessa mulher do Apocalipse 17 é o ecumenismo. Então, cristãos do mundo inteiro que tiverem ficado para a tribulação, junto com muitos judeus e com muçulmanos e com adeptos de outras várias religiões, vão se fundir nessa grande meretriz apóstata da grande tribulação. Por isso meretriz, por causa da prostituição dela com todas as religiões. Porque o Messias, ou o falso Messias, melhor dizendo, não é nosso foco hoje, mas ele se dirá o cristão para os cristãos que aí estiverem, ele se dirá o Messias judeu para os judeus que aí estiverem, ele se dirá o grande profeta dos muçulmanos que eles aguardam para vir também, ele será o Krishna para os budistas, então o Maitreya para a nova era. Uma coisa muito interessante é que ele vai tentar personificar o aguardado de cada religião. Por isso ela é uma meretriz, uma prostituta, mãe das prostitutas das religiões que estão prostituídas nesse sentido. Eu me lembro que até nós já conversamos alguma coisa a respeito disso por áudio, essa questão a prostituição no sentido que a pessoa vende os seus valores. É a tal da história de Jezabel ali. No afã de ser relevante, ela negocia o inegociável, e aí isso é comparado à prostituição, quando alguém está aliançada com Deus, fiel a Deus, mas de repente, no afã de ser relevante, ela negocia seus valores. É isso aí, gente. E aí, essas 7 colinas aí, né? Já tem também revelação sobre isso, não vamos entrar, mas eu acredito que o povo já sacou tudo aí. É verdade. Então vamos para a próxima mulher. Vamos para a próxima mulher. Essa mulher é a grande meretriz, né? E eu coloquei. E o próximo seria Apocalipse 19, dos versos 7 ao 9. Mas eu fiz questão de colocar o verso 2, porque fala da condenação dessa meretriz. Então, vamos lá. Apocalipse 19, vai ver o verso 2, o verso 7, 8 e 9. Pode mandar, você que vai ler, né? Olha só. Ele condenou a grande prostituta
que corrompia a terra com sua prostituição e cobrou dela o sangue dos seus servos. Ele quem condenou, gente? O próprio Deus. Então, fala dela, aí no verso 17. No 19 diz que ela foi condenada. E aí vem a esposa, né? A próxima mulher, que já não é a noiva, já é a esposa. E que o pastor Rodrigo teve uma revelação brilhante também, que me tirou uma dúvida que eu tinha há muitos anos sobre o caso da noiva quando ela passa a ser esposa. Então, vamos ler os versos 7 ao 9 de Apocalipse 19. Vamos nos alegrar e dar glória a ele, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Olha aí, ela não é mais noiva, ela é esposa. Foi dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. Esse linho são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Quando fala isso, quando Jesus falava, quando em carne, em verdade eu vos digo, porque a palavra é a verdade, ele era a palavra, ele era e há de vir. Então, quando fala isso aqui, ó, essas palavras são verdadeiras de Deus, significa que vai se cumprir. Não tem a mínima possibilidade disso não cumprir. Amém? A Bíblia inteira vai se cumprir. E é para muito breve. Então, vamos à revelação que a noiva já passa a ser esposa e que é uma linha que dá muito bafafá aí com os pós-tribulacionistas. Porque eles dizem que é aqui que acontece o casamento, o banquete, as bodas. Então, vou deixar para o pastor aí tirar essa dúvida. Maravilha. Você está muito bem, né? Eu podia deixar você continuar falando, não precisava de eu falar, não. Mas então aqui ela está sendo tratada como esposa. 2 Coríntios 11:2, Paulo chama de noiva. Eis que estou zeloso por vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como virgem, como noiva pura, a um só Senhor, a saber, Cristo. Efésios 5, 23 ao 25, Paulo vai tratar a igreja como noiva. Agora ela não é mais noiva. Agora a esposa se aprontou. Por que a esposa se aprontou? Porque já houve esse casamento. Esse casamento aconteceu logo após o arrebatamento da igreja. Isso é muito interessante. Então, por isso que quando a gente chega em Apocalipse 19, final da tribulação, que você mencionou que essa mulher do 17 foi julgada, agora a pessoa, essa igreja que surge não é mais noiva, ela se casou com Cristo. Por isso a diferença entre ceia e bodas. Por isso eu fiz aquela live sobre os dois banquetes, o que é a boda e o que é a ceia. E aqui, pastora, tem uma revelação extremamente potente entre a mulher do 19 e a próxima mulher que você vai ler já já, que é a Nova Jerusalém, que é o seguinte. Percebam uma coisa. Um elemento na hermenêutica, na escatologia, que nos ajuda muito a interpretar a Bíblia é a própria tipologia. A tipologia bíblica, né? Agostinho de Hipona diz que o Novo Testamento está escondido no Velho e o Velho está revelado no Novo. O tempo inteiro nós vamos encontrando tipos no Antigo Testamento. O próprio Paulo vai dizer que o primeiro Adão, por ele entrou o pecado, mas o segundo Adão é do céu, que é Cristo. Então há uma tipologia muito interessante. E você quer ver uma coisa muito interessante que vai nos conectar com a próxima mulher agora, mostrando que o arrebatamento é antes da tribulação, e por isso essa mulher aqui está sendo chamada de esposa do Cordeiro agora. Olha a tipologia bíblica como é muito brilhante. Quando nós pensamos lá em Gênesis 29, em Jacó, que depois vai ser mudado para Israel, o Jacó é um tipo de Cristo, ele se casa, ele trabalha para casar com Raquel. No entanto, a gente já conhece a história, o Labão lhe dá Lia. E aí ele fala, pera, mas eu quero casar com Raquel. Trabalhe mais 7 anos, e então eu lhe darei Raquel. Nessa tipologia, o Jacó representa Cristo, Lia representa a igreja. E se nós quisermos pensar o quanto isso é bíblico, Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 25, ele disse assim, então meu povo me rejeitou e eu vou me voltar para um povo que não é povo e chamar amada, a gente pode até ler, e chamar amada alguém que não é amada. Olha só, pastor, Romanos 9, 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada àquela que não era amada.
Porque Jesus vem no primeiro momento para Jerusalém. Não é isso? João, ele disse a mulher cananeia, cura minha filha, cura minha filha. Não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu negócio não é com você. O apóstolo aos gentios é que vai. Não posso tirar a comida dos filhos e dar os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem da migalha e tal. E aquela mulher recebe a bênção. Mas Jesus foi enfático. Eu vim casar com Jerusalém. Só que ele não se casa com Jerusalém. Vai rolar aqui um trabalho de 7 anos para que ele possa se casar com Jerusalém, que é a próxima mulher que você vai ler para nós. Mas o interessante é que ele se casa com Lia. Ele se casa com Lia. Então, Cristo, como filho de Deus, ele recebe essa bênção para casar com Lia, a igreja, que não era amada. Ele não ama Lia, ele ama Raquel. Ele ama Raquel, ele quer casar com Raquel, mas Deus lhe dá no primeiro momento aquela que ele aceitou, Lia. Por isso, Paulo, aos Romanos 9:25, diz que além de que ele vai chamar povo, alguém que não era povo, eu também vou chamar de amada aquela que não era amada. Pastor, olha, eu não sei se é porque eu estudo o tema há muitos anos, mas para e pensa, por que que tem a mulher igreja chamada agora esposa em Apocalipse 19, mas tem, tem essa outra noiva do Cordeiro, que você vai ler já já, que é a Nova Jerusalém, porque ele já se casou com Lia 7 anos antes. E por que que é 7 anos, pastor? Por que que ele casa com Lia e vai trabalhar 7 anos para casar com Raquel, representando Israel, representando a Jerusalém? Porque os 7 anos que ele trabalha para casar com Raquel são os 7 anos faltantes da semana de Daniel, porque se cumpriu 69, ele não casou com a Jerusalém. Ele vai ter, vão restar 7 anos para ele casar com Israel. Ele casou-se com a igreja, cumprindo a plenitude dos gentios, a dispensação da igreja. Isso é brilhante, é brilhante. É uma coisa assim que eu penso que a live de hoje, os irmãos têm que assistir, reassistir, e são informações atualizadas, são informações que a gente não ouve falar muito, mas está no texto bíblico. Está no texto bíblico. Ele casa com Lia. E ele tem que trabalhar uma semana, 7 anos, para casar com Raquel. Ele casou com a igreja. E rola mais os 7 anos para ele casar e agora ter essa noiva no 21. Mas como assim que Jesus tem duas? Ele é Deus. Olha que coisa interessante. Gálatas 4:26, o Paulo diz assim: Jerusalém, a celestial, é nossa mãe. Uai, pastor, como é que nós podemos ser nossa própria mãe se nós somos igreja? É porque Isaías 54, por exemplo, do 5 ao 8... ele vai dizer, Israel, eu sou o teu marido. Deus vai dizer, não na pessoa do Jesus, mas na pessoa do primeiro, que é o Pai, que é o Deus. Israel, eu sou o teu marido. Então Jesus, como filho, ele casa-se com a igreja. Mas como ele vem do Pai e ele é o Pai, na pessoa do Pai, ele se casa com Israel, Jerusalém, na próxima mulher que você vai ler. Mas como filho, ele se casa com a igreja. Isso é tremendo. Te dou a palavra porque eu começo a empolgar. Eu só estava mostrando que eu estava toda arrepiada. Gente, tremendo. E aí, quem seriam esses convidados desse banquete aí? Esses convidados do 19, até na nossa live de Os Dois Banquetes, eu explico isso. Israel, os judeus, eles é que estão vindo agora como convidados. Isso também é explicado, para quem quiser mais detalhar isso, no 45. Porque quem está casando aqui no 19, quem casou no 19, não é Israel, é a igreja. Então casou. Agora, uma coisa interessante aí, ó, se nós formos lá voltar no Apocalipse que você leu, as vestes deles, dos convidados, olha aí as vestes que você leu, acho que é o 7. Vê aí se é e lê pra gente. Então, que vieram da tribulação, né? Que resistiram à tribulação. O 7 é isso aqui, né? Foi dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. Esse linho são os atos justos dos santos. Perfeito. E isso aí vai dizer justamente dessa remissão que vai acontecer dentro da grande tribulação, conforme está registrado no capítulo 7 e no capítulo 14. Essas pessoas estão sendo compradas aí, remidas, essas justiças que estão sendo feitas, justamente para esse povo que está vindo salvo da tribulação. Então, esse povo que está sendo convidado agora para esta festa, que é o milênio, são os salvos da tribulação. É o Israel que foi purificado lá. E isso está muito mais detalhado ainda, para quem quiser essa informação, no Salmo 45. O Salmo 45 é muito brilhante, pastores, irmãos que estão aí, que não assistiram essa minha live sobre os dois banquetes e precisarem dessa informação complementar. O Salmo 45 fala dela se casando com o rei, mas das outras, essas damas de honra e esses convidados adentrando. Então, quando nós lemos a Bíblia correlacionando, em sala de aula, quando eu estou dando hermenêutica, eu chamo um acrônimo que é OICA, que não é uma palavra, é uma sigla. Observação, interpretação, correlação e, portanto, aplicação depois. Então, quando a gente correlaciona os textos bíblicos, eles vão destravando. Eles vão destravando, vão aparecendo. Isso é muito perfeito. Isso é muito perfeito, né? Nossa, incrível, gente. Olha como a Bíblia vai explicando, né?
E a gente, com discernimento de espírito, vai entendendo tudo. É um capítulo que dá muita confusão entre mides e prés e pós-tribulacionistas. Mas olha o discernimento que o Espírito Santo está nos dando. Então, a noiva aí, ela já é esposa. E os convidados serão os que serão salvos. Não só Israel, acredito, mas também os cristãos que vierem, né? Então, é essa a revelação aí. Porque todo mundo que, se nós não era a nossa mentalidade ler hoje, mas o capítulo 20, versículo 4 e 5, diz que esse povo que não aceitou a marca da besta ressuscita para esse milênio, para essa festa. Então, não só Israel, mas as nações que rejeitarem o anticristo, que rejeitarem a sua marca, farão todos parte dessa festa. Porque a boda, o casamento, só entra o noivo e a noiva. É só os dois. Então, acontece por isso que é arrebatamento, Tribunal de Cristo, boda, e agora, no final da tribulação, a festa. Por isso, a boda e a ceia. Por isso, a boda é a núpcia. É só os dois que participam, não tem ninguém mais, não. Agora, o banquete, a festa, Jesus falou sobre esse banquete, sobre essa festa, por isso eu gravei essa live dos dois banquetes. Quando ele toma a ceia, ele fala assim, olha, eu quis por muito tempo comer convosco esta ceia, mas não o farei até que coma convosco de novo no reino de meu Pai, no milênio. Então a festa, o banquete, essa coisa de que Jesus falava pouco antes de morrer, ela se cumpre no milênio. Então o povo, por isso que o texto que você leu fala de bodas e fala de ceia. Isso é muito interessante, né? Aleluia, é isso, gente. E aí eu já tinha visto, eu vi nesses dois banquetes, também vi numa outra live sua com outra pessoa que eu não lembro. E aí me tirou a dúvida. Maravilha. Isso é Deus mostrando os verdadeiros pastores, gente. Vão vendo. Vão vendo. Seguir quem realmente tem a revelação correta. Não te atira, né? Não quem tolera Jezabel, como a gente começou aqui. E o último de hoje, Apocalipse 21, versos 9 e 10. Que aí já é complemento, na verdade, do 19. Porque diz assim, veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem e te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aí é o cumprimento de todas as coisas, né? Na verdade, o capítulo 21 de Apocalipse, eu preguei ele semana passada na igreja. Ele é o complemento. O 22 vem como grande finale, né? Já vai falar da Nova Jerusalém. Então, é a conclusão. O 22 é a conclusão. O 21 é o cumprimento final. Então, tudo se cumpre no 21. O 22 é só quem vai usufruir, né? Mas mesmo assim, ainda dá uma pincelada lá no 22 de novo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os bruxos e ocultistas, os mentirosos, tal. Só que já é falando de salvação. Agora, no 21, a gente ainda tem pistas da tribulação, né? Como a conclusão disso aí. Então, ele mostrou, gente. Ele mostrou a cidade santa. Sempre foi o plano de Deus, Jerusalém como a cidade santa. O que os homens fizeram, corrompendo, o que os judeus fizeram, isso não tira o que Deus planejou, gente. Não tira. O que é de Deus vai se cumprir. Só que ele passou um crivo na terra. Então só vai usufruir quem foi trigo ali. O joio não entrou. Maravilha, glória a Deus. Inclusive, na condição de filho, ele se casa com a igreja. Na condição de Deus, ele se casa com a Jerusalém. E essa questão que nós trouxemos quando você falava do 19, do Jacó, dele ser Jacó, você percebe que isso está espalhado na Bíblia, na tipologia. O primeiro Adão vende a sua bênção por um prato de lentilha, que é o fruto pelo qual ele não podia comer. Esaú vende o prato de lentilha para Jacó. Adão vende, isso é na tipologia, não é? A gente não está falando isso literalmente. O Adão, ele vende a sua primogenitura, a sua bênção para o segundo Adão, que é Jesus. Por isso que Jacó é um tipo de Cristo. Porque a bênção, então, o Adão
e o Esaú passam a bênção, o Adão passa a bênção para o segundo Adão, que é Jesus, o Esaú passa a sua bênção para o segundo, que é Jacó, e Jacó, então, que vai casar com Lia, igreja, e com Raquel, Israel, que por isso, já nessa tipologia de Jesus representando, ele se casa com a igreja antes dos 7 anos e volta no 19 com ela como esposa, mas casa com Jerusalém, que você leu para nós agora no 21. Na condição de filho, ele casa com a igreja. Na condição de pai, ele casa com Jerusalém, porque ele reúne em si mesmo, corporalmente, toda a plenitude da divindade, né? Aleluia, perfeito, pastor. Então, olha aí, ele também vai ser que nem Jacó, né? Ele vai ter duas esposas, que é Perfeito. a igreja, que é a noiva, e Israel ali como a plenitude, né, gente? Deus, ele é pleno. O plano dele tem que ser perfeito e abranger todos. Isso é tão assim, pastora, que ele... Deus não tem dois povos, mas ele tem um plano profético para Israel e um plano profético para a igreja. Assim que a pessoa fica falando assim, vocês pré-tribulacionistas estão querendo dizer, Deus tem dois povos. Não se trata de Deus ter dois. Tanto que ele vai dizer que uma vez que ele venha para cumprir o milênio, todo mundo vai ser uma coisa só em Cristo. Não vai ter macho, fêmea, judeu, grego, gentil, não vai ter nada disso. Então, o que as pessoas precisam entender? Por que então ele tem que casar com a igreja 7 anos antes e ele tem que casar com Israel ao final dos 7 anos, nessa perspectiva da Nova Jerusalém, do 21 que vocês trouxe para nós, nessa representação de Jacó, Lia e Raquel? Porque uma vez que ele, como Cristo, se casa com a igreja, ele, como Deus, se casa com a Jerusalém, conforme o profeta Zacarias e o Isaías falaram demais, ele sendo as duas pessoas, ele sozinho, assim como na cruz, ele sendo as duas pessoas, o Jesus homem e o Jesus Deus, porque ele é 100% homem e é 100% Deus, é por isso que na cruz ele pode fazer aliança sozinha, porque ele sozinho representa os dois lados, ele representa o humano, representa o divino, ele não depende de nós, ele faz essa nova aliança e estende a todo aquele que crê para se tornar um povo só. Então, por isso que há essa tipologia, essa representação, tanto no Antigo como no Apocalipse, deles se casando com ambas, porque uma vez que se casam e entram para o milênio e dali para o seu estado eterno, esse povo se torna um povo só. Ambos casados e pertencendo ao Cristo, reinando no milênio e dali para a eternidade. É muito maravilhoso isso, né? Aleluia! Acho que muito bem explicado o assunto. Temos a teologia, mas também temos o Espírito de Deus, então há plenitude, como foi falado. Eu quero ser, de todas essas mulheres, eu quero ser a noiva. Eu quero ser aquela que vai entrar no banquete, né? Que vai estar na primícia. Eu quero ser noiva atualmente e futuramente a esposa do Cordeiro. E eu tenho certeza que todos os irmãos aqui. Maravilha, glória a Deus, muito bem, muito bem. Os irmãos estão perguntando, pastora, se a live vai ficar salva, nós já falamos no início, a live vai ficar salva aqui no Instagram e também no meu canal A Hora da Escatologia e no canal Juliana Tuma. Então os irmãos poderão assistir e nós, inclusive, queremos pedir para que assistam em ambos os canais, por favor, que os irmãos curtam e compartilhem, né, pastor? Porque é isso que vai promover, porque os irmãos estão vendo que a nossa intenção, né, pastor, tanto com a primeira, como com a segunda, com a terceira que vai vir, a quarta, quinta, 10ª live, a nossa intenção é fazer exposições bíblicas dos temas, e isso é uma marca que eu quero que o meu ministério sempre tenha, sabe, pastor? Eu vou tratar os temas em lives, mas é sempre com exposição bíblica, não é eu acho e foi, não. É Bíblia, né? É revelação e Bíblia. Revelação e Bíblia. É assim que a gente caminha. Porque nós acabamos de falar aí da Jezabel no início da nossa live, que ela tinha serviço, versículo 19, tinha serviço, tinha trabalho e tinha amor. Mas ela tolerava heresia, tolerava falso ensino, falsa doutrina. Isso é um problema que deve despertar a mentalidade dos irmãos. Então, nós, obviamente, precisamos que os irmãos sigam o canal da Juliana Tuma, sigam o canal Hora da Escatologia, que vocês curtam, comentam, compartilhem, para que essas mensagens expositivas cheguem ao maior número de pessoas. Porque hoje, pastora, está todo mundo falando no Twitter, no Instagram, no YouTube, mas muita gente falando sem Bíblia e sem base bíblica. E é isso que promove a confusão, né, pastora? Com certeza. A gente tem que ter a palavra. Quando eu entrei na teologia, que o Senhor falou para mim, tu quer virar sapatão e ateia? Então vai até o fim. Ali, nada contra, como eu digo, cada um vira o que quiser, gente. A gente tem livre-arbítrio. Mas para mim, ele queria me dar pessoalmente esse entendimento. Ele não queria acreditar isso a homens, a uma faculdade. Para mim,
Já para você foi brilhante. É totalmente aliado com os dons do Espírito, com o seu trabalho para a obra de Deus. E para nenhum de nós dois faltou conhecimento. Então Deus age como quer. É estar na posição. É estudar as Escrituras com o Espírito Santo de Deus guiando. Se não, gente, seja anátema, seja maldição. Tem que ter a letra junto com o Espírito, que aí você vai viver, né? Como dizem Amós, buscai-me e viveis. Então a gente tem que ser vivificado pelo Espírito e orientado pela palavra de Deus, porque essa não mente, ela é como uma espada. Olha que conteúdo rico, eu nunca vi isso em igreja nenhuma. Eu nunca vi live nenhuma falando sobre isso. Eu aposto que até o pastor Lamartine Pozella vai falar, nossa, nunca tinha ouvido sobre isso. Vou mandar para ele. Falei com ele que ia mandar para ele depois. Ele faz novas todas as coisas, gente. O pastor Lamartine Pozella vai ficar chocado aqui com essa live. Glória a Deus. Olha, inclusive eu quero pegar um gancho na sua fala. Tem muitos irmãos que pensam que então só vai poder fazer a obra se fizer faculdade teológica. Não é nada disso, irmãos. É estudar as escrituras, estudar, observar. E assim, uma coisa que é importante dizer é fazer aquisição de livros, que a gente também, né, tem homem. Por que é o livro? Porque a pessoa debruçou, no meu caso, por exemplo, o livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, eu estou estudando o tema há 20 anos. Então é aquela pessoa que está lá estudando o tema, orando, e aí ela coloca aquilo disponível numa escrita, e você adquire para ler, para aprender cultura da época, interpretar as coisas que aconteciam no tempo de Jesus, e etc. Então é muito importante. Agora, de maneira nenhuma, a pessoa precisa só se fizer a teologia que vai poder fazer a obra. Pelo amor de Deus, as pessoas que estão assistindo não fiquem pensando nisso, não. Você precisa se colocar disponível para Deus. Precisa fazer a oração do profeta Isaías, né, pastora? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Com certeza, eu tô rindo aí do povo. De que Lamartine, uma bênção igual a vocês. Pastor Lamartine vai ficar chocado. Gente, eu acho que ele vai ficar chocado com essa live. Estou falando para você. Eu tô tendo uma visão aqui do pastor. Ele vai querer entrar na próxima live. Vamos fazer logo nós três. Bom demais, bom demais. Eu vou mandar para ele já aqui. Pastor, olha, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade, por se colocar disponível, pela dedicação. Pastor, a gente ficou estudando aí o tema, já está preparada, mas mesmo assim continua estudando. Isso é importante falar, porque as pessoas falam assim, ô pastor, você faz live de bate-pronto. Não existe isso, negócio não. Eu estudo o tema há muito tempo, mas para cada live é uma preparação. Não tem esse negócio, eu já sei, eu ponho a mão atrás da cabeça e vai deitar na rede, e não sei, isso não existe, né? A gente tem que se preparar toda vez que vai fazer. Então, pastora Juliana, muito obrigado por esse cuidado aí, por essa atenção, viu? Por essa dedicação. Muito obrigado por nos permitir, através do seu ministério, chegar no Pará, chegar em Belém, lugar que a gente espera logo poder conhecer. Então, muito obrigado, viu, pelo privilégio, pela oportunidade de dividir a tela com você, da gente poder trazer essa edificação para a vida dos irmãos. Muito obrigado por se colocar disponível. Que Deus te abençoe, te recompense. Não tenho como pagá-la por estar aí comigo fazendo esse trabalho. Então, eu oro para que Deus te recompense, te abençoe. Nosso galardão é a eternidade com Jesus, né, pastor? Então, eu vou orar hoje, eu vou orar pela sua vida para encerrar. A última live foi você. Então, amém, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade de pregar a tua palavra. Eu tenho certeza que tu não nos tiraste do monturo, eu e esse pastor, à toa, mas para que fôssemos luz, sal, Senhor, para que pudéssemos salgar nestes últimos dias. Eu te agradeço por cada vida que entrou aqui, que ainda vai entrar, que vai assistir no meu canal, no canal do pastor, seja para onde for essa live, eu te agradeço, Senhor, porque tu tens tirado pessoas do engano, meu Pai, da cegueira, tu tens tirado Laodiceia da cegueira e feito os que estão dispostos a se tornarem Filadélfia. Então, abençoe o pastor, Senhor. Eu te peço principalmente, Senhor, pela provisão para que o ministério dele frutifique agora, em todos os sentidos, não só financeira, mas a provisão espiritual, sopra o Espírito de Deus para onde tu queres. E o desejo do meu coração também que ele passe um tempo aqui conosco, pregando em Belém do Pará. Que ele possa vir passar um tempo aqui, nos dar condições, Senhor, de repente para trazê-lo. E para que ele possa estar também instruindo no nosso templo físico, que é pequeno, que tem pouca força,
mas que eu creio que será um tempo de grande bênção. E tu me mostras esse tempo, Senhor, para que ele possa também ter a oportunidade de comer esse pato no tucupi, meu pai. O açaí daqui do Pará. E a maniçoba, meu Deus, porque tu sabe das nossas comidas. São tops demais. Então, desde já eu te agradeço pela vida do pastor, por cada vida. A minha oração é derrama providência para a vida dele, para a minha vida, para a vida de cada um que assiste, para que possamos agora frutificar a 100 por 1. São os últimos dias. Filhinho, já é a última hora. Prevaleçam em mim, diz o Senhor. Canta lá, porque eu venho em breve. Resistam, me busquem cada vez mais, o Senhor quem fala. E eu mostrarei a vocês como proceder. Não se preocupem com o que hão de falar, porque naquela hora o Espírito Santo dirá a vocês. Não se preocupem com nada. Eu, Senhor, desço com todo o necessário para estes últimos dias. Ninguém vai perecer, mas vocês viverão eternamente em meu nome. Cada um de vocês foi escolhido a dedo, não é à toa ninguém aqui. Porque eu, Senhor, farei. É tempo de grande colheita, a colheita final. Preparem as lâminas de suas enxadas e de suas foices façam lanças. Preparem-se para a guerra final. Calabaias de canto, porque eu, Senhor, darei vitória. Oh, Rabachuri, alegrias, Miguel, grande príncipe que protege seu povo. Aleluia. Não só Israel, mas vocês que têm pregado a verdade, não têm se detido, não têm negociado os meus valores, alegrias de canto, eu vou fazer, vocês verão. Muitos pasmarão. Aqueles que desacreditaram terão que se curvar. Todos saberão, virão prostrados aos teus pés, Filadélfia, saberão que eu amei você. Em nome de Jesus. Eita, que o Espírito desceu aqui. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Obrigado, pastora, por essa oração, coisa boa demais para a nossa vida. Glória a Deus, louva a Deus pela sua vida. Ó, beijo no seu coração, beijo aí para a pastora, sua mãe, viu? Tenho assistido, vejo ela lá nos vídeos, coisa bacana demais. E eu creio, Deus é um Deus que une propósitos, eu tenho certeza que todas as coisas vão seguir para a glória dele, a fim de que o reino, as pessoas sejam edificadas. Muito obrigado, irmãos, que estiveram aqui assistindo essa live. Creio que foi bênção para a vida de vocês. Se vocês que assistiram puderem, assim que que a live estiver salva nos 2 canais, puderem curtir, comentar, falar que assistiram, quais foram suas impressões, não é, pastor? Porque o feedback gera engajamento. Então, quando a pessoa for lá no seu canal e falar, eu assisti, e aquele momento que falou e tal, isso gera engajamento. Então, muito obrigado a todos que participaram aí. Muito obrigado, pastora Juliana. Então, vamos saindo aqui. Bênção demais. A gente vai marcando aí a terceira, que eu tenho certeza que vai ser muita bênção também. Pega mais uma aí, só para terminar. A palavra que o Senhor me fala é expansão. Então, prepare-se, pastor, para expandir. Aleluia. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Então, tá bom, gente. Beijo grande para vocês. Aqui, ó, coraçãozinho para vocês. Fiquem com Deus. Pastora. Amém. Então, tá bom, gente. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.